A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos aqueles que puderem alcançar este conteúdo. E que o poder divino e a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento e a visão espiritual e o entendimento espiritual dos que puderem ser alcançado por este conteúdo. Meus irmãos, eu quero abordar um tema que muitas pessoas que professam o Evangelho através da luz das Escrituras Sagradas deixam ou deixaram de acreditar que o poder de Deus ele é inexplicável. Medir o sobrenatural de Deus é como uma pessoa que queira medir o sol com a fita métrica. Resumindo, impossível. Impossível. Então as pessoas estão limitando o poder de Deus. Não sei, talvez seja falta de fé, talvez seja falta de crer realmente que além da palavra de Deus existe o poder sobrenatural de Deus. Mas este poder sobrenatural de Deus, a própria palavra de Deus faz menção desse poder. Mas existem muitas pessoas que não crêem. Mesmo pregadores do Evangelho não acreditam no sobrenatural. E o que eu vou falar aqui não está fora das Escrituras, mas é dentro das Escrituras Sagradas. Dentro das Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui um assunto. Assunto este que eu vou começar lendo no livro de... Vamos começar aqui pelo livro de Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16 ao 18, que diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. A primazia, ou seja, o primeiro de todas as coisas. Então, neste texto, nós entendemos que todas as coisas foram criadas por ele. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Principados e potestades. Nós entendemos que o que é visível está diante dos nossos olhos. Mas o que é invisível, os nossos olhos não conseguem contemplar.
a não ser entrando na esfera espiritual. Não digo pelos olhos da fé, como está escrito na palavra do Senhor, que pelos olhos da fé eles alcançaram, né, as promessas, eles creram. Mas o que eu estou falando aqui não é sobre os olhos da fé. O que eu estou falando aqui são sobre coisas invisíveis que existem. Então, seja, os demônios são invisíveis. O inferno é invisível. O céu, ao qual Deus prometeu para aqueles que serem salvos, é invisível. Creio que muitos pregadores creem nisso, dentro da luz da Bíblia Sagrada. Então, todas essas coisas, principados, potestade, ou seja, demônios, céu, inferno e as coisas visíveis, todas essas coisas foram criadas por ele. Então, se foi criada por ele, ele tem domínio sobre todas estas coisas. Então, ele tem domínio no céu, tem domínio sobre o inferno, tem domínio sobre os homens, tem domínio sobre os demônios. Porque todas essas coisas é por ele e para ele são todas elas. No livro de Apocalipse, capítulo de número 1, do verso 18, diz assim: E aquele que vive esteve morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Mais uma vez, e tenho a chave da morte e do inferno. Então, ou seja, ele tem acesso, ele tem a chave. E aquele que tem a chave, ele tem acesso, ele tem controle de quem entra e de quem sai. Aquele que tem a chave em suas mãos, ele tem o controle de quem entra e de quem sai. Jesus tem o controle de quem entra e de quem sai. Vocês estão me entendendo? Então, existem muitos pregadores do evangelho que questionam e até mesmo escarnecem de algumas pessoas que relatam ter sido arrebatada ao céu e ao inferno. Eles questionam e até mesmo escarnecem de algumas pessoas, afirmando com toda convicção que essas pessoas são mentirosas, generalizando, porque às vezes em algumas pessoas pegam este gancho para querer mostrar espiritualidade. E existe pessoas nesse contexto geral que realmente inventam isso. Mas existem pessoas que realmente alcançaram, pela misericórdia de Deus, experiências inefáveis, experiências sobrenaturais, ao ponto de serem arrebatadas ao céu e ao inferno. E eles usam o texto do rico e do Lázaro, onde rico contemplava o céu, Lázaro no seio de Abraão,
e havia um abismo entre um e outro. E o rico pediu para que Abraão permitisse que ele saísse daquele lugar de tormento para avisar a sua parentela para que não fosse para lá. E assim foi dito nas escrituras que já tinha quem avisasse, que eram os profetas, e mesmo assim eles não ouviram. O que nós entendemos nessa passagem? Que não é uma parábola, é uma história, um acontecido, algo que aconteceu. O que nós entendemos nessa passagem? Que Deus está falando sobre a condenação e a salvação. Uma vez condenado, não sai mais. Uma vez salvo, não sai mais. Você está salvo. Não volta mais. Você foi condenado, não volta mais. Estamos falando de condenação. Este texto do rico e Lázaro está falando de condenação e salvação. Agora, quando uma pessoa fala sobre arrebatamento, eles usam esse texto dizendo que é impossível quem vai para aquele lado poder voltar. Só que aí nós não estamos falando de quem morreu, quem foi condenado e quem foi salvo. Estamos falando de arrebatamento. Arrebatamento. E isso é real. Só que a incredulidade tomou conta dos corações das pessoas que não acreditam nisso, que acham que Deus ele é impossibilitado. O homem quer limitar o poder de Deus e dizer que Deus não é capaz de fazer tal feito, que o Senhor Jesus não é capaz de fazer tal feito, sendo que dentro das Escrituras Sagradas existem relatos de arrebatamento. Apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 2, vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Foi arrebatado até o terceiro céu. Foi arrebatado até o terceiro céu. A palavra de Deus está contrariando aqueles que afirmam que não existe arrebatamento, que ninguém pode ir ao céu e ao inferno, sendo que no livro de Apocalipse está escrito: e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno, e ele tem o controle de quem sai e de quem entra. Jesus, se ele quiser levar uma pessoa até o inferno para mostrar as coisas que esperam para aqueles que são rebeldes, mesmo com a sua palavra inerrante, incontestável, incomparável e insubstituível, mesmo com a sua palavra, mostrando em vários trechos de coisas que condenam uma alma, ninguém sabe como que é aquele lugar de tormento. Ninguém sabe o que acontece verdadeiramente com quem está sendo com quem foi condenado. Então Jesus, se ele quiser usar este ambiente para despertar uma pessoa, ele é Deus. Quem é um homem para dizer que isso é impossível, sendo que para Deus nada é impossível? Quem é um homem para dizer? Então, meus amados irmãos, Jesus tem a chave do inferno. Ele tem o acesso de quem entra e de quem sai. Ele tem esse domínio, esse controle.
Então muitos estão afirmando que aqueles que dizem que foi arrebatado ao céu e ao inferno são mentirosos, que não existem arrebatamento. Mas apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Não somente apóstolo Paulo, mas João foi arrebatado, recebeu revelações das coisas vindouras. Ele viu o céu, ele viu os anjos, os anciões, ele viu as coroas, ele viu os anjos cantando santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu as pessoas vestidas com as vestes longas e compridas. Ele viu a cidade de ouro. Para onde que ele foi? Para o céu. Mas ele não morreu para ir para o céu. Ele voltou para escrever carta aos Apocalipse. Ele não precisou morrer para ir para o céu. Nem apóstolo Paulo precisou morrer para ir para o céu. Eles foram arrebatados por Deus para mostrar as coisas que são ocultas diante dos olhos dos homens. Coisas invisíveis. Pois muitos se tornaram incrédulos com as coisas invisíveis. E as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por ele. Então, arrebatamento de espírito. Apóstolo Paulo ele não soube definir se ele foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. Então ele deu duas opções para você ver. Que se nos dias de hoje alguém falar eu fui arrebatado no corpo, eu vi. É loucura. Heresia. Ou se falar que foi arrebatado em espírito, loucura. Heresia, mentiroso. Não existe. A Bíblia afirma que existe. Então, como podemos afirmar tal coisa? Contrariando as escrituras, meus irmãos. E eu presenciei. Eu nunca fui arrebatado ao céu e ao inferno. Mas eu presenciei diante dos meus olhos o poder de Deus levando pessoas em arrebatamento. Mas existem sim arrebatamentos que demônios projetam céu e inferno. Existem arrebatamentos de demônios. Mas porque Satanás é o enganador. Mas não é porque Satanás é o enganador que Deus não tem poder para fazer isso. Dentro das Escrituras, afirma que é possível. Se Deus quiser arrebatar alguém ao céu e ao inferno, ele tem o domínio, porque ele tem a chave em suas mãos. Ele tem o acesso, ele tem o controle de quem entra e de quem sai. Ele coloca e ele tira quem ele quiser. Ele tem o domínio. Porque todas as coisas são feitas por ele, para ele são todas elas. Seja tronos, principados e potestade. Até os demônios. Até a morte. Trabalha, se Deus ordenar, em favor da sua justiça. Para que o nome dele seja glorificado. Porque jamais aquilo que foi criado por Deus pode ser maior do que Deus. Então, se Deus quiser usar a morte para glorificar o nome dele, ele usa. Pois assim ele fez com Lázaro. Lázaro foi levado pela morte.
Depois de 4 dias, Jesus orou e Deus ressuscitou ele. Jesus não foi levado pela morte. Jesus, ele se deu para a morte. Ele não foi levado. Ele se deu e tomou de volta da morte a vida dele. Livro de João, capítulo 10, o verso 17 e 18. E ele disse: dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Então, Jesus, ele tem a chave do inferno. Jesus, ele tem a chave do inferno. Se ele quiser levar alguém em arrebatamento lá, ele leva. Quem é o homem para dizer que ele não é capaz de fazer isso? Jesus tem a chave do céu, dos portões celestiais. Se ele quiser levar alguém em arrebatamento, ele leva. Pois assim ele levou Paulo, levou João e permitiu que eles voltassem e continuassem a obra e relatassem o que viram. Meus irmãos, cuidado com tal afirmações. Cuidado com tal afirmações. Estamos indo contra o agir de Deus muitas das vezes. Deus está agindo em uma determinada situação e aqueles que pregam o santo evangelho estão indo contra ao agir de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a sua obra conforme Ele quer. Devemos tomar cuidado. Pois eu vivi experiências que eu glorifico a Deus e eu muito me maravilhei o que eu vi. Não é algo que eu vi alguém dizer. Eu vivi. Eu vi. Não estou dizendo que eu fui arrebatado, mas eu presenciei. Eu presenciei coisas inefáveis. Não como o apóstolo Paulo viu, porque o que ele viu, nem ele relatou. Mas o que João viu, ele nos fez saber. Então, meus irmãos, cuidado com tal afirmação. Cuidado. Em nome de Jesus. Assim, eu deixo este conteúdo para que vocês compreendam que o mundo espiritual é real. Assim como as coisas visíveis são reais. Amém? Deus abençoe a todos.